Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para a nossa correção aí, tá? De geometria. Solicitamos aí as páginas 68, 69, 70 e 71, tá? Que fala aí sobre os polígonos, né? E também sobre as experiências com sólidos, tá bom? Então, o que que acontece? Ele traz experiências com sólidos lá na página 66 do livro, justamente para ele mostrar, né, para a gente aí o que é o contorno de um polígono, tá? E aí nós sabemos que para um contorno de um polígono existir, ela tem que ser uma linha fechada, né, e não deve haver cruzamento, né? E também não pode haver uma superfície aí curva, tá certo? Então, ele dá vários exemplos aí de contornos de polígonos, né, lá na página 66. Na 67 ele traz uma planificação, né, onde foi desmontada, né, e recortaram lá suas faces justamente para isso, para mostrar como deve ser o contorno de um polígono, tá certo? Então o que que acontece, pessoal? Aí na página 68 nós temos aí essa questão aí, a número 1, pergunta que sólido pode ter originado este polígono. Pessoal, olha a pergunta que ele faz. Que sólido, né? Isso quer dizer que antes dessa figura aqui, ó, está dessa forma, ela era um sólido, certo, pessoal? Ela era um sólido. Então, o que que acontece? Isso aqui era um sólido, e a gente percebe aqui essa superfície aqui, ó, curva, né, pessoal? A gente consegue perceber. Polígono não é porque tem superfície curva, tá certo? Embora nós temos aqui, ó, reta, reta, reta e reta, né? Mas por causa dessa superfície curva que eu não consigo obter um contorno de um polígono, tá? Então não é uma linha poligonal. A gente sabe que a linha poligonal ela deve ter apenas retas, tá certo? E não pode haver cruzamento, ok? E além de não poder haver cruzamento, não pode existir cruzamento, também essa superfície curva aqui não é válida, tá certo? Então, pergunta é: que sólido poderia ter originado esse contorno? A gente sabe que os sólidos, pessoal, que tem uma superfície curva, né, vamos citar o exemplo, são o cone, né, tem a base lá arredondada, também o cilindro, né? Então, o que que nós temos de resposta para isso aqui? Olha só, pode ser o contorno de um cone, que eu acabei de falar, na qual foi retirado um pedaço. Você sabe que se você contornar a base de um cone, ou, olha só a resposta, ele continua aqui, ó, ou de um cilindro, né? Então, se você contornar a base de um cone ou a base, uma das bases, né, do cilindro, você vai obter uma figura toda redonda, toda circular. Porém, essa daqui foi retirado um pedaço. Então, a resposta que você deveria ter colocado era essa, tá? Então, ó, pode ser um contorno de um cone, da qual foi retirado um pedaço, ou de um cilindro, tá? Mas pode haver outras possibilidades também. Aí aqui eu dei o exemplo aqui, eu coloquei aqui o cilindro, tá vendo aqui a vista superior, ó, é a mesma coisa dessa daqui, ó. É uma superfície que representa um círculo, porém o que que aconteceu aqui, ó? Quando chegou aqui nessa parte, foi retirado um pedaço. Então fez isso aqui, ó, cortou aqui, aí cortou assim e cortou assim, ó. Tá vendo? É como se tivesse feito um W aí, né, e cortasse, aí ficou só essa parte aqui, ó, certo? Mas possivelmente antes deveria ter sido aí ou o contorno de um cone ou de um cilindro. Então aqui eu coloquei também, ó, a base, né, do cone, que também seria uma superfície aí curva, né? Ou seja, era um círculo, que também poderia ter sido retirado um pedaço aí, tá ok? Essa questão 2, pessoal, responda à pergunta e faça o que se pede. Qual é o nome do polígono ao lado? Aí o que você tem que fazer? Você tem que contar os lados, né? Então você contou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tem, ó, 10
lados. Então, como que chama o polígono que tem 10 lados, né? Na aula anterior, nós apresentamos uma tabela lá que dá o nome de de todos os polígonos, até o infinito, né? Você viu lá que interessante. Então, o nome desse que tem 10 lados é chamado de decágono, ok? Então, quem colocou assim está correto. E na B, pessoal, o que acontece? Na página 297 tem um recorte para fazer, tá? Foi uma experiência aí que eu cobrei bastante de vocês aí. Eu só obtive resposta de um aluno, tá? Gostaria de dar os parabéns para Kenan, lá do 7º ano B, juntamente aí com a mãe dele aí, ó, jogando duro aí, acabaram montando a número 2 e montaram também a 12 que a gente vai ver logo mais adiante, tá? Então, parabéns, Kenan. Foi o único que me enviou até agora correto, né, montado. E o que que nós temos aqui, pessoal? Vocês iam recortar lá da página 297 aquelas figuras lá. Vocês observaram, aquelas figuras elas estão todas separadas, né? Uma tem uma quantidade maior e outra tem uma quantidade menor. Claro que a quantidade maior vai ser para montar essa figura aqui da número 2, tá? Seria da letra A até a letra G, tá certo? Depois da montagem, pessoal, as tentativas, claro que não, de primeiro, né? Você não, aqui até fala, ó, com as letras A até G, é bem claro, tá? Então, muita gente ficou aí, eu não sei porque não leu direito, mas na letra B ele especifica muito bem que você vai, para montar essa peça da letra A, você vai usar a de A até G. E aí você vai obter mais ou menos isso aqui, tá? Essa daqui, pessoal, ó, é a solução aí, ó, desse problema, tá certo? É a solução. Então, pessoal, se vocês conseguiram, quer dizer, só um conseguiu, né? Só quem aqui me mandou, parabéns para ele. A sua montagem ficaria dessa forma, a mesma figura da letra A montado com as peças lá da 297, beleza? Nessa questão 3, pessoal, o que que nós temos aqui, ó? Esta atividade era para ser realizada em grupo, por isso junte-se a 2 ou mais colegas. Observem as figuras abaixo. Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Nós temos contornos fechados, tá? E nós temos contornos não fechados, contornos que não são fechados, tá? Para a gente fazer o quê? O que que ele pede nessa 3? Com base nas imagens e no texto, expliquem o que é um contorno fechado, né? E compare sua resposta com a dos outros grupos. Como a gente fez individualmente, pessoal, cada um deveria ter colocado essa resposta, ó. Um contorno fechado apresenta todas as suas extremidades sem qualquer abertura. Isso é uma lógica, né, pessoal? Um contorno fechado não vai apresentar nenhuma sequer abertura, tá? No caso dos polígonos, além de contorno fechado, deverá apresentar segmentos de retas sucessivos. Foi o que eu expliquei na questão passada, né? Você não pode ter superfície curva, tá? Você deve ter apenas segmentos de reta, ok? Então vamos continuar. A questão 4, ó, os polígonos aparecem em diversas situações. A armação metálica a seguir, por exemplo, é formada por centenas de triângulos equiláteros ligados uns aos outros. Vocês conseguem observar aqui, ó, através da imagem. Olha onde eu estou passando aqui, ó, o marca-texto, ó. Você consegue ver que essa estrutura aqui é formada por triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Vocês devem ter visto essa definição aí na série passada, né? Um triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais, tá, pessoal? Então, olha lá. Letra A. Sabendo que os triângulos da armação são todos equiláteros, ou seja, tem todos os lados iguais, quanto medem os ângulos de cada um? Então, pessoal, se eu tenho lados iguais, né, eu tenho também ângulos iguais, tá? Congruentes. Quando eu tenho um polígono com todos os lados iguais, consequentemente, os seus ângulos terão a mesma medida. Tá, pessoal? E como que eu vou saber a medida desses ângulos? Nós sabemos que a medida de todos os ângulos, a soma de todos os ângulos em um triângulo,
tá? É 180 graus. Se o triângulo, pessoal, nós temos 3 lados, né? Se nós temos aqui 3 lados, então o que que acontece? Nós vamos ter 3 ângulos iguais. Então, se eu pegar 180, né, e fazer uma divisão aí por 3, olha que 3 bonito. Então, eu vou obter quanto? Eu vou obter 60 graus, pessoal. Então, cada ângulo deverá ter 60 graus. Então, os ângulos medem 60 graus. Essa é a resposta da A. E aí, eu coloquei aqui a imagem de um triângulo, que é o mesmo formato daqui, ó, da figura da estrutura metálica, e cada um aqui mede 60 graus, tá certo, pessoal? Então, se te perguntarem, um triângulo equilátero mede, os ângulos de um triângulo equilátero mede quantos graus? Vocês vão responder 60 graus, tá? Então, pessoal, quinta questão aí. A folha de papel ao lado foi dobrada pela metade e a figura foi recortada ao longo da linha pontilhada, tá, pessoal? Então aqui, ó, a folha foi dobrada e aqui nós tivemos aqui, ó, o recorte, né, onde será feito aqui, ó, na folha, tá? E a pergunta é como a figura ficará após ser desdobrada. Então vai fazer o corte onde eu sombreei aqui, né, com marca-texto, e vai abrir. Então depois que abrir nós vamos ter essa figura aqui. Então quem desenhou dessa forma está correto, tá? Questão 6, pessoal. É possível contornar a face de um poliedro e obter o contorno abaixo? Explique sua resposta. Pessoal, olha só. Não, pessoal, a resposta é não, tá certo? Eu vou marcar o X aqui então, ó, no não. Por quê, pessoal? Nós temos o seguinte, ó. Imagine que eu comecei a contornar esse polígono a partir daqui, ó. Contornei, ó. Contornei, tá vendo? Contornei. Aí o que que eu vou fazer? Eu preciso fechar esse contorno, então eu vou ter que fazer isso aqui. Beleza? Então eu tenho uma linha poligonal. Quando eu vou fazer isso aqui, pessoal, novamente, ó, eu já tenho uma segunda linha poligonal. Fechei. Isso não deve acontecer, pessoal. Em polígono eu tenho que ter um único contorno, ou seja, uma única linha poligonal fechada. Então vocês perceberam que eu tenho aqui, ó, eu vou de novo, para formar essa, eu teria que fazer isso, isso, isso. Então eu não posso pegar um sólido e fazer isso aí, pessoal, esse movimento, tá? Então a resposta é não, tá certo? Aí quem vem aqui a justificativa, né? Explique sua resposta. Não, pois há 2 pontos resultantes do encontro de mais de 2 linhas. Foi quando eu contornei, eu fui mostrando para vocês um primeiro contorno, um segundo contorno, né? Então tem um encontro aqui, ó, de mais de 2 linhas poligonais, tá? Portanto, não são vértices de um poliedro. Agora, pessoal, se eu não tivesse essa linha aqui, ó, do meio, olhem bem para cá, ó, e ela viesse aqui, ó, aí eu teria um contorno fechado, onde não existiria essa daqui, ó, onde eu sombreei aqui, tá? Aí seria sim de um poliedro, tá certo? Mas no caso não se trata, ok? Na 7, pessoal, essa atividade também deve ser feita em grupo, né? Portanto, junte-se a um ou mais colegas, preste atenção nos seguintes quadros. Então, nós temos aqui, pessoal, contornos simples e contornos que não são simples, pessoal. Então, o que que acontece? Em cada um desses contornos que não são simples, ó, tem um cruzamento. Cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui, ó, tá vendo? Tem os cruzamentos aqui da figura passada, né? E tem esses cruzamentos aqui. Tá percebendo, pessoal? Contorno simples não apresenta cruzamento algum. Contorno não simples apresenta cruzamento, tá certo? De linhas. Então, o que pergunta nessa 7 aí? Com base no que vocês observaram, com base na observação dessas figuras aqui, e nas informações disponíveis no texto, expliquem o que é um contorno simples. Comparem sua resposta com a de outros grupos. Então, pessoal, o que é isso? Um contorno simples, vocês deveriam ter escrito assim. Um contorno simples não apresenta cruzamento em um ponto qualquer, tá certo?
não tem cruzamento algum. Ok, pessoal? Essa é a resposta. Número 8. Leia os quadrinhos a seguir. Aí esse rapaz aqui, pessoal, falou assim, ó, aqui está, Carlão, a nova roda. Tá vendo, pessoal? Uma roda triangular. Aí o que que ele falou? Ela é um aperfeiçoamento da roda quadrada. Aí o outro aqui falou, aperfeiçoamento? Aí ele disse, sim, ela elimina um solavanco. Aí, pessoal, o que que pergunta nessa 8? O que o inventor quer dizer quando fala que a nova roda elimina um solavanco? Explique com suas palavras. Pessoal, isso é óbvio. Se a roda triangular é um aperfeiçoamento da quadrada, o que que acontece? A quadrada, né, daria 4 solavancos no giro, né? Ela girava, pá, girava de novo, pá, girava outra vez, pá, né? E girava mais uma vez, pá. Então são 4 lados que tem o quadrado, então seriam 4 solavancos, tá certo? Então, como agora nós temos um triângulo, então nós teremos o quê? 3 solavancos, ok? Então a resposta seria essa. O inventor quer dizer que a roda quadrada causa 4 solavancos, enquanto a roda triangular causa só 3, tá bom? Essa é a resposta aí mais aplausível aí para essa questão 8 aí. Questão 9. As figuras abaixo são ou não são polígonos? Recorde o que você aprendeu e responda com suas palavras. Pessoal, a azul, a gente já vai, né, dizer que não, né, porque tem a superfície aqui, né, curva, certo? Então, pessoal, olha que palavra curva bonita, misericórdia. Vamos apagar aqui. Então, pessoal, essa daqui não é, tá certo? Porque apresenta aí superfície curva. Nós já falamos sobre isso, certo, pessoal? Agora, e essa vermelha? Será que essa vermelha é, pessoal? Essa vermelha, gente, também não é, tá? Por quê, pessoal? O triângulo em si, ó, seria um polígono, beleza? Mas o que que acontece aqui? Fechei a linha aqui, eu prolonguei aqui, ó, formou o vértice B. Fechei a linha aqui, quis dar um prolongamento aqui. Então tem dois prolongamentos aí de dois vértices, tá, pessoal? De dois lados, aliás, tem dois prolongamentos de dois lados desse triângulo, tá? Então não pode acontecer isso num polígono. É como se eu fechasse ela toda, formasse o triângulo e depois eu esticasse de novo aqui, ó, de um lado e de outro, tá? Isso não deve acontecer também, tá? Se eu começo a fazer um polígono assim, eu tenho que terminar ele, ó, ó, terminei. Finalizei de onde eu comecei, tá? E eu não existe eu chegar aqui agora e fazer um prolongamento aqui, que aí não vai caracterizar um polígono, tá certo? E aí a resposta, ó. A figura azul não é um polígono, pois apresenta superfície curva ou arredondada. A vermelha também não, pois os vértices A e B não resultam do encontro de dois lados, tá? E sim do prolongamento de dois lados, tá certo? Não deve acontecer isso aí. A 10. Você se lembra de sua primeira tentativa para desenhar um polígono de 8 lados, um octógono, né, pessoal? Ou também uma figura aí de mais lados? É bem provável que você tenha determinado, que você tenha terminado em uma espiral como essa. Ele colocou aqui o exemplo, né? Claro que ninguém vai fazer um trem desse aqui, mas ele imagina o que quando você vai desenhar um polígono de 8 ou mais lados, que você vai acabar numa espiral, né, pessoal? Mas o que que acontece? O que que ele pede aqui, ó? Ligue os pontos a fim de formar o polígono. Finalmente, apague a circunferência. Ele fala para você primeiro desenhar a circunferência. Aí aqui, o número 1, ele fez o desenho do círculo. Aí como ele quer fazer aqui, pessoal, um octógono, né? Ele fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fez 8 pinguinhos na circunferência 2. Na figura 2, ele fez 8 pinguinhos. Aqui A1, na 2 aqui, ó,
ele fez 8 bolinhas vermelhas, como vocês percebem aí. Depois ele saiu ligando cada uma. Ligou aqui com aqui, aqui com aqui, ó, ó. Até, aí depois ele foi o quê? Apagou a circunferência. Então, com base nessa explicação dada, desenhe os seguintes polígonos. Então, pessoal, vocês deveriam ter feito o quê? Desenhado a circunferência primeiro, feito as bolinhas lá e ligasse com a régua, tá? Então, o que acontece? Com base na explicação, desenhe os seguintes polígonos. Letra A, um quadrilátero. Aí, olha só como é que ficaria, pessoal, ó. Desenha o círculo, 4 pinguinhos e liga. Aí vira o quê? O quadrilátero, beleza? Figura de 4 lados. Agora um heptágono, ó. Desenha o círculo, faz 7 pinguinhos, ó. 3, 6, 7 pinguinhos e liga. E vira o heptágono. O eneágono faz o círculo, olha só. Faz 9 pinguinhos. Meu Deus. Bora ver aqui. Ó. Faz, quer ver? Faz aqui, ó. 2, ó. 3, 9. Faz um total de 9 e aí só sai agora ligando cada ponto aí, ó. Através, usando, né, utilizando a régua. Você une esses pontos aí, você forma o eneágono e depois não esqueça de apagar a circunferência. Era isso que ele queria que vocês fizessem, beleza? Essa questão 11, pessoal, ó, apresenta para nós aí prismas e não prismas. Ok, pessoal? Então aqui nós temos aqui os prismas, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos os não prismas. O que ele pergunta aí nessa 11? Sabendo que ao contornar a base de um prisma, ó, contornou, pessoal, e Marcelo obteve essa figura aqui que nós estamos vendo aqui, ó, aparecendo aí uma bandeirola, né, parecendo uma bandeirola de São João, né? E aí o que acontece? É possível ter uma ideia de como era esse prisma? Voltamos para a mesma questão lá daquela que é o contorno, a número 1, né? O contorno de um sólido, né? O que acontece? Lá era um contorno de um sólido, mas foi cortado um pedaço. Então aqui acontece a mesma coisa. O que é? Olha só, resposta possível. É possível ter uma ideia de como era esse prisma? A resposta é sim. Poderia ter sido um bloco retangular, é claro, né, pessoal? Ó, um bloco retangular, porém, foi retirado dele, onde tem o corte aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou terminar de fechar aqui o contorno, ó. E aí foi retirado o que aqui? Outro prisma com a base o que? Triangular. Então antes ele era o que? Um bloco retangular. Mas foi retirado dele um prisma com base triangular. Tá certo, pessoal? Quem respondeu assim está correto. Agora na letra B, ele pergunta que polígonos obteremos, né, quer dizer, se nós contornarmos suas outras faces. Então ele está falando aqui dessa figura, pessoal, ó, que é a bandeirola aqui, ó. Se você contornar esse lado, pessoal, que eu estou passando aqui o cursor, você vai obter o quê? Um retângulo. Se você contornar esse lado, você vai também obter um retângulo. Se você contornar esse lado aqui, você vai ter outro retângulo. Então você vai ter 3 retângulos, beleza? E mais a própria figura, ó. Beleza? Então a resposta é o quê, ó? Você vai obter uma figura igual a essa, igual a bandeirola, né? E vai obter também retângulos, tá? Que é o contorno dos outros lados dela, tá ok? Agora a questão 12 aí, pessoal, ó, também referente à página 297, tá? Você ia pegar aí agora as letras H, I, J, K e L e montar aqui, ó, esse paralelogramo, tá, pessoal? E aí, só o Kenan que me entregou. Então, parabéns, Kenan. Só ele conseguiu fazer até agora. E aí, o que que nós temos, pessoal? Que ao pegar H, I, J, K e L, você deveria ter obtido isso aqui, que é o gabarito aí, ó, do nosso paralelogramo. Tá certo, pessoal? Então, parabéns, Kenan aí. 13.
Preste atenção na conversa das abelhas. Olha o que essa abelha aqui falou, pessoal. Essa abelha aqui, ó, disse: ficou legal, mas você acha que a rainha vai gostar? Essa daqui ficou toda apreensiva aí, né, pessoal? Então agora responda. Por que a abelha da esquerda questionou a construção da outra? Em que formato as abelhas constroem suas colmeias? Pesquisem sobre isso e discuta com outras pessoas a respeito. Pessoal, nós sabemos aí, pessoal, que é porque, né, os favos de abelhas são hexágonos, pessoal. Né? Os favos de mel são hexágonos, ou seja, ele tem 6 lados, tá? E aí o que acontece? A abelha construiu aqui os favos usando, pessoal, figuras de 9 lados e figuras de 12 lados, tá? O que não é comum aí nas colmeias. Então, letra B. Que polígono aparece na construção dessa abelha inovadora eu acabei de falar, né? Aparecem dodecágonos, que é a figura de 12 lados, e eneágonos, que é a figura de 9 lados, tá certo? Quem respondeu assim está correto. Questão 14, pessoal, observe as figuras abaixo. Nós temos aqui, ó, prismas e não prismas, pessoal. Veja bem, ó, aqui nós temos pirâmides, perdão, eu disse prismas, mas é pirâmides e não são pirâmides, tá, pessoal? Então, ó, pirâmides, nós temos aqui, ó, o tetraedro, aqui uma pirâmide de base quadrada, aqui uma pirâmide de base hexagonal, tá? E aqui uma pirâmide de base pentagonal. Vocês podem observar que a base aqui, ó, é um pentágono, tem 5 lados, ó. Essa daqui de base hexagonal tem 6 na base. Pirâmide de base quadrada são 4, um quadrado, né, na base. E aqui o tetraedro tem 3 lados na base, beleza? E aqui, pessoal, não são pirâmides, lógico. Olha só, aqui a circunferência não é pirâmide. O paralelepípedo não é pirâmide, o cone, né? Tem a superfície aqui, ó, é curva, né? Assim como aqui também, ó, o cilindro, né? Não pode ser chamado de pirâmide. Essa daqui também não, pessoal, porque teve esse corte aqui, ó, na ponta. Tá vendo onde eu tô passando o X aqui, ó? Então ela não caracteriza uma pirâmide. Ela era uma pirâmide, mas a partir do momento que você passou o corte aí, ó, onde eu fiz o X aqui, ela deixa de ser pirâmide, tá? Aí, olha só, ao contornar a base de uma pirâmide, Viviane obteve a figura ao lado. A partir da imagem, responda às perguntas e faça o que se pede. Então, letra A. Qual é o número de vértices, faces e arestas dessa pirâmide? Ó, pessoal, a resposta são 7 vértices, beleza? São 7 faces e são 12 arestas. Mas espera, eu só tenho o contorno. Como que eu vou achar esses vértices? Pessoal, você só tem um contorno, mas você sabe que esse contorno aqui todo, ele representa a base. Então, olha só, vamos contar os vértices aí, as quinas, né? Ó, 1, 2, aqui mais um 3, aqui outro 4, aqui outro 5, aqui outro 6. E na hora que você fechar essa pirâmide aqui no meio, vai ter a ponta dela lá em cima. Essa ponta aqui que eu estou contando aqui, ó. Olha aí, essa pontinha aqui, ó. Então vai ter um total de 7 vértices. As faces, pessoal, o que acontece? Ó, uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces, com a base forma 7 faces. Beleza? Lembra que esse contorno aqui é da base, então conta as laterais e mais a base forma aí todas as faces. E as arestas, pessoal, são 12, então veja bem, nós temos aqui 7 ao todo, né, na base, né? E aí o que nós temos? Ó, quando a gente fala em arestas, é o que? É os encontros, né? Assim das faces. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, temos 6, tá? Faces são 7, pessoal, porque eu estou contando aqui a da base. E vértices também, com a quininha, o fechamento dela da pirâmide lá em cima, tá? Agora as arestas eu vou ter as 6 da base e as outras 6 laterais, totalizando
12 arestas. Ok, pessoal? Letra C. A B, pessoal, eu descartei, eu não fiz a B, tá? Porque é para desenhar isso aí vai ficar... É muito chato desenhar isso aí. Se esse polígono for desenhado em uma folha de papel, ele dividirá em quantas regiões distintas? Então, se você teve a curiosidade, pessoal, de voltar lá na página 66 e verificar um contorno feito lá, onde se cruza, né? Você vai ter aí tinha lá no caso 3 regiões, porque como o contorno se cruzou, você vai ter a primeira, a segunda e mais a do caderno. Essa não se cruzou, pessoal. Então você vai ter o quê? Ó? Que é o da figura, e 2, que é o do caderno, tá? Então, quantas regiões você vai ter? 2 regiões. A da figura em si, tá? E a região do caderno, onde você vai desenhar ela, onde você vai fazer o contorno, tá certo? Então, 2 regiões. Questão 15, pessoal. Ó, essa atividade é muito parecida com a 3 e a 7 que você resolveu anteriormente. Preste atenção nos quadros a seguir. Então, são polígonos, ó, esses aqui são polígonos, esses aqui não são polígonos. Percebe a diferença, pessoal? Com base nas figuras, nas informações oferecidas no texto e nas atividades 3 e 7 desse capítulo, explique o que é um polígono, compare sua resposta com os dos colegas. Então, possível resposta, pessoal. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, é assim? Formadas por segmentos de retas. Olha só, né, nessas figuras aqui, todos têm segmentos de retas e são contornos fechados, pessoal. Olha só, aqui eu já não tenho segmento de reta, eu tenho curva, tá? Aqui eu tenho um encontro de mais de 2 linhas poligonais, então não é polígono. Aqui eu tenho superfície curva, linhas também aqui são retas, né? Porém está aberto, não posso ter. E além disso se cruzou aqui, ó, tá? E aqui eu tenho também curva, superfície curva ou arredondada. Então, pessoal, essa é a resposta. Beleza, pessoal? Então chegamos ao fim aí, pessoal, de mais uma aula de geometria, tá certo? E aí nós temos essa agenda proposta aí, pessoal. Vocês vão fazer a página 72 com o desafio, a página 267, tá bom? A página 268, a 4, a 5, a 7 e a 8, tá? E a 269, pessoal. E também, pessoal, estudem, porque na P2 cai as questões aí de geometria, tá ok, pessoal? Então, assim, essa aula de hoje que vocês assistiram vai ser de grande serventia para vocês fazerem aí a nossa P2, tá? Basicamente, tudo que vai cair na prova foi o que nós falamos aqui hoje nessa videoaula, tá ok, pessoal? Bons estudos para vocês aí. Um abraço em todos aí.